Bem-vindos de volta ao The Chow Time Pod, sou o Red. Hoje trouxe um vídeo do Ace Nate. Aparentemente, feminismo agora significa não ser financeiramente igual aos homens. Pergunta pra quem defende que mulheres devem dividir tudo meio a meio com homens no relacionamento, já que estamos no século XXI e hoje somos iguais. Você acha que as mulheres lutaram pelo direito? Para termos nosso próprio dinheiro, nossas próprias contas bancárias, nossos próprios bens? Só para simplesmente entregar isso para um homem, para as mesmas pessoas que estavam lutando contra a gente? Meio a meio não é dar dinheiro para os homens. Tipo, como assim? Vocês dois estão entrando com metade do dinheiro cada um? Você não está dando dinheiro para ele. Sobre isso, não, vocês não são iguais. Eu queria que você tivesse uma conta bancária, mas não são iguais. Ah, não, droga. Ai, menina. E aí nós lutamos tanto contra eles que eles ficaram tipo, tá bom, tudo bem. Não foi isso que ocorreu, mas tudo bem, vocês aí nesse delírio continuam pensando assim. E foi exatamente assim que aconteceu. Mas não, vocês nem queriam votar ou fazer isso, pois já haviam perdido todos os outros direitos. Mas a gente fica com metade. E você acha que as mulheres que estavam lutando pensaram: faz todo sentido. Eu fiz tudo isso só para poder dividir com você. Fiz tudo isso para você ficar com metade do dinheiro pelo qual trabalho tanto. Você está com hemorragia cerebral ou com um tumor? Porque isso acontece, aliás. Algumas pessoas desenvolvem tumores cerebrais e ficam violentas e loucas. Acho que você tá mesmo. E aí elas tiram o tumor e voltam ao normal. Isso pode estar acontecendo com você porque o que você fala não faz sentido nenhum. Eu vi isso no pitch. Boa essa. Certo, então surgiu uma nova justificativa para tratamento especial por parte dos homens. Agora, o motivo de algumas mulheres acreditarem que ainda merecem o sustento tradicional dos homens não é apesar do feminismo, mas por causa dele. Aparentemente foi por isso que as feministas lutaram tanto. Elas não lutaram tanto só para acabar devolvendo esse dinheiro para um homem. Naquela época isso não funcionava de jeito nenhum, e todo o dinheiro ia para elas vindo dos homens. Primeiramente, sabe, se essas mulheres querem participar da economia e comprar coisas, e é óbvio que elas querem. Bem, as chances são muito altas de que esse dinheiro esteja indo para o bolso de um homem. Não tem como fugir disso. Da mesma forma, sabe, elas acham que estão enfrentando o patriarcado ao manterem seus nomes de solteira. Ainda é o sobrenome de um homem. Adoro quando dizem, uso o nome de solteira da minha mãe. Esse nome é do seu avô, seu idiota. E o que ela não entende é que os homens não estão dizendo, me dê seu dinheiro. Estão dizendo, por que ainda devo te tratar como uma mulher com um papel social diferente do meu? Por que eu deveria continuar pagando 100% das contas? Você pode pagar a sua metade das contas. Por que eu deveria te tratar com cavalheirismo se você não possui as qualidades que justificam esse tipo de privilégio? Você não é uma dama. Eles não deveriam, certo? Esse é o ponto. E ao invés de realmente responder essa pergunta, ela diz: bem, eu não vou te dar nenhum do meu dinheiro porque as feministas do passado não lutaram para que algo tão horrendo acontecesse. E de certa forma, eu acho que ela está certa. De certo modo. O feminismo nunca foi sobre igualdade. Sabe, se fosse, então meio a meio soaria como música para os ouvidos delas, mas claramente elas odeiam isso. Para mim, isso só parece alguém desesperadamente se agarrando a qualquer coisa, tentando impedir a maré, recorrendo à histeria e argumentos bobos. Ela basicamente consegue sentir a correnteza puxando-a para um mundo onde os privilégios vindos dos homens não existem mais. Ela luta contra isso com todas as forças. E ela não é a única, esse comportamento está por toda parte. Sim. Mas, sabe, aqui está o que eu realmente penso sobre isso. Eu realmente acredito que o igualitarismo, sabe, com uma mulher não é uma boa ideia. Na verdade, eu concordo com você nessa, Nate. Acho que os papéis de gênero do passado ficam ainda mais evidentes quanto mais nos afastamos deles. Não é? Mulheres em papéis masculinos, fazendo coisas de homem, coisas normais. Não é assim que deveria ser. Isso mesmo.
E não é por causa desse papo de que homens de verdade provêm e mulheres merecem isso, essa besteira. É sobre hierarquia, certo? E depois se blindar da inevitável cobrança que ela acha que você merece em arranjos igualitários. Alguém pode dizer, isso não faz sentido. Você está criticando essa garota no vídeo, mas no final você só daria a ela o que ela quer? E eu diria, não, porque eu não escolheria mulheres como ela. Correto. Na verdade, se os homens ainda falam com ela, ela deveria se considerar sortuda. Uma mulher só vai receber, pelo menos de mim, um tratamento não igualitário depois que ela provar que merece. Correto. Vamos ser honestos, mulheres assim são raras. E antecipando um pouco mais de resistência, alguém pode até dizer, espera aí, então você também. Fala de igualdade só quando te convém e ignora quando não. Minha resposta seria que a igualdade é jogada pela janela depois que ela prova que merece. Eu fiquei tipo, espera aí, do jeito que você falou, eu pensei, ele trata ela com igualdade. E aí, quando ela prova que gosta dele e que vale a pena, ele trata ela melhor do que com igualdade, o que é justo. Acho que a maioria dos homens é muito receptiva a isso, tipo, vou te tratar como igual. Agora que eu gosto um pouco de você, vou te mimar um pouco, faz sentido. Certo, estamos na mesma sintonia, mas não antes. Não estou querendo tudo ao mesmo tempo. Preferia que o feminismo nunca tivesse existido, mas as feministas querem. Correto. E o que elas estão tentando fazer é apresentar as coisas de um jeito que consigam tanto igualdade quanto tradicionalismo dos homens ao mesmo tempo. Essa é a contradição. Eu simplesmente me recuso a deixar que isso aconteça às minhas custas. Eu sou mãe solteira há quase 4 anos, e eu acho que algo que não é falado o suficiente é como se normalizou tratar o papel de pai como algo opcional entre os pais. Ser pai ou mãe não é opcional. Ser pai ou mãe não é algo que você pode simplesmente assumir e largar quando decidir que é conveniente para você. Muitos pais só aparecem 5%, 10% das vezes. E quando eles aparecem, é para validar o próprio ego, para se sentirem realizados e marcar na lista que estiveram presentes como pais naquele dia. Não para aliviar o peso da mãe, não para realmente apoiar o filho de uma forma viável e duradoura, não para ser uma presença constante na vida deles. Veja só como eles enxergam os pais, como se os pais fossem apenas egoístas. Eles nunca pensam nos próprios filhos, nunca pensam em suas esposas. Eles só alimentam o próprio ego. Exatamente o que ela disse, como se não amássemos nossos próprios filhos. Só para preencher algo que está vazio dentro delas. E eu acho que o que não se fala nisso é que estar presente para o seu filho é o mínimo. Estar presente para o seu filho de forma consistente é o requisito mínimo para ser pai ou mãe. É o requisito mínimo para ser pai de uma criança. Então, quando eles decidem nem sequer oferecer o mínimo, cabe a nós, as mães, carregar tudo sem pausa, sem outra escolha. Nós faríamos de qualquer jeito, mas não nos é dada a opção de dividir a carga porque eles escolhem ser uma presença opcional. Eles preferem ficar com um pé dentro e outro fora, nem pela metade. Devemos parar de normalizar isso. Se estamos falando sobre qual versão de optar por não ser pai ou mãe é mais normalizada, é claramente a mãe opcional. Fico pensando se existe uma maneira de medir o quanto esse papel é aceito. Talvez algo como o aborto. Obviamente, o aborto tem muitos detratores. Acho que há muito mais desses do que pais que são irresponsáveis, aliás. Quer dizer, detratores. Mas isso não muda a realidade de que optar por não ser mãe é algo extremamente normalizado. Na verdade, para muitas mulheres, ter a opção de não ser mãe é uma das únicas coisas com as quais elas realmente se importam politicamente. Sim. Não só ter a opção, mas que seja socialmente normal exercê-la e que essa escolha não venha acompanhada de vergonha ou consequências. Agora, isso deveria ser um reflexo positivo da mulher moderna? Não há equivalente para homens ao escolher não ser pai.
Enquanto as mulheres podem optar pelo aborto e evitar a maternidade sem consequências, os homens não têm essa escolha. Se uma criança nasce, o pai tem responsabilidade financeira. Sempre. Não existe uma maneira legal de um homem se livrar de suas obrigações financeiras ou parentais. Temos essa mulher aqui reclamando que, sabe, o pai do filho dela não está presente o suficiente, eu acho, não sei. Não conheço a situação pessoal dela, então não posso comentar sobre isso. Ela não fala só dela, mas aborda o problema de forma geral. Então, e com certeza ela está ciente da diferença na guarda. Os pais não estão tão presentes quanto as mães, provavelmente porque, na maioria das vezes, são as mães que ficam com a guarda principal e os pais que fazem os pagamentos. Sim. O sistema judicial inteiro reduziu os homens a uma fonte de dinheiro para as mulheres, certo? E é por isso que as mulheres nos veem apenas como uma fonte de dinheiro. Até o sistema governamental vê os homens assim. A reclamação sobre os pais negligentes é que, bem, eles são egoístas e irresponsáveis, escolhem a si mesmos em vez dos filhos. E para deixar claro, eu não aprovo isso. Mas e quanto às mulheres que fazem exatamente a mesma coisa? Como chamamos o grande número de mulheres que escolhem a si mesmas em vez dos filhos ao pedir o divórcio? Sem falar no aborto, certo? Mas vamos seguir. Crianças têm melhores resultados quando ambos os pais estão em casa. Quando uma mulher desfaz a família conscientemente, isso é egoísta e irresponsável. Ela prioriza seus sentimentos ao futuro dos filhos. Agora, não estou dizendo que todo divórcio é injustificado, mas quando a grande maioria dos divórcios é iniciada por mulheres, isso aponta para algo mais profundo e sugere, ao contrário do que essa mulher está insinuando, que nós realmente normalizamos as mulheres colocarem a realização pessoal acima da estabilidade familiar. Sempre. Mesmo quando as crianças pagam por isso. O que dizemos, eles estão mais dispostos a serem felizes do que a cuidar dos filhos. E quando os resultados para crianças em lares sem pais são consistentemente negativos, talvez seja a hora de pararmos de ignorar o outro lado da equação que ajuda a criá-los. Às vezes, as mulheres são tão burras. Tipo, lutaram pelo direito de trabalhar, agora trabalham. Sim, quando você trabalha e ganha dinheiro, tem que pagar contas. Faz sentido. Agora, com seu próprio dinheiro, você paga suas contas mesmo estando com alguém. Antes, ele cuidava disso porque você não recebia. Faz sentido, logicamente, mas obviamente a lógica escapa dessas pessoas. Por favor, curta, se inscreva e comente aqui embaixo. Eu realmente agradeço e vejo vocês na próxima.